Em 20 de dezembro de 2024, uma tragédia abalou Magdeburg, na Alemanha. Durante uma feira de Natal, um carro avançou em alta velocidade, resultando na perda de 5 vidas, incluindo uma criança de 9 anos, e ferindo mais de 200 pessoas, das quais 41 ficaram em estado grave. O motorista Taleb al-Abdul-Mohsen, um médico psiquiatra saudita de 50 anos, foi detido no local. As autoridades investigam o caso como um possível ato terrorista. O incidente gerou comoção internacional, levando líderes de vários países a manifestarem solidariedade às vítimas e suas famílias. A feira foi fechada e a população foi orientada a evitar a área enquanto as investigações continuam. O ataque reacendeu memórias dolorosas de episódios similares que ocorreram no país nos últimos anos. Bem-vindo à Alemanha. Essas palavras foram repetidas incontáveis vezes em 2015, enquanto estações de trem se enchiam de aplausos e sorrisos calorosos. Refugiados chegavam com olhares cansados, mas esperançosos, encontrando uma recepção que emocionou o mundo. Voluntários entregavam água, abraçavam famílias e seguravam cartazes que diziam: "Refugiados são bem-vindos aqui." Parecia um momento mágico, quase utópico. Mas por trás dessas cenas surgia um desafio monumental. Você já parou para pensar no que significa receber centenas de milhares de pessoas de uma só vez? Quem eram essas pessoas? Por que deixaram tudo para trás? E como um país equilibra compaixão com a realidade de abrigar tantas vidas? Em 2015, Angela Merkel pronunciou uma frase que se tornaria um símbolo. "Nós podemos fazer isso." Era a resposta da Alemanha à crise migratória que tomava conta do mundo. Mas o que significava fazer isso? Receber mais de 440 mil refugiados em um único ano, 1/3 de todos os requerentes de asilo na Europa. E no ano seguinte, o número subiu para 722 mil. Mas por que a Alemanha tomou essa decisão tão ousada? Para entender, precisamos voltar no tempo. Décadas antes, nas ondas migratórias de 1950 e 60, o país trouxe milhares de trabalhadores turcos para suprir a escassez de mão de obra. Já nos anos 80 e 90, refugiados enfrentaram condições difíceis e atritos com a população local. Isso culminou em tensões sociais e até ataques neonazistas. Foram tempos duros, mas também momentos de aprendizado. Dessa vez, a história parecia ser outra. Merkel sabia que a Alemanha tinha uma população envelhecendo e uma força de trabalho em declínio. Era uma oportunidade de unir o útil ao humanitário, acolher refugiados e, ao mesmo tempo, revitalizar a economia, mas nem todos enxergavam a situação dessa forma. Enquanto alguns viam esperança, outros temiam os desafios que viriam pela frente. Os números falam por si. Hoje, 27% da população alemã tem antecedentes migratórios. Em cidades como Offenbach, quase metade dos moradores não possui passaporte alemão. E o impacto não é só estatístico. Ele é visível nas escolas, nos bairros e nas interações do dia a dia. Imagine uma sala de aula onde quase metade das crianças vem de famílias migrantes. Elas falam línguas diferentes, celebram tradições que a maioria nunca viu antes e trazem novas perspectivas para a sociedade alemã. Isso enriquece o país, mas também apresenta desafios. Afinal, como integrar tantas culturas sem perder a própria identidade? Essas mudanças trouxeram perguntas difíceis. Como garantir que todos tenham acesso a oportunidades? Como equilibrar recursos para a população local e para os recém-chegados? E
talvez a mais delicada de todas: será que essas mudanças rápidas são boas para o futuro da Alemanha? Para muitos alemães, a preocupação começou de forma prática. Será que temos espaço, empregos e escolas suficientes? A Alemanha, em 2016, enfrentou dois eventos marcantes que redirecionaram o debate sobre imigração e segurança pública no país. Esses episódios destacaram os desafios de integrar centenas de milhares de refugiados em um curto período, expondo tensões sociais e culturais profundas. Eles alimentaram medos, desconfianças e intensificaram divisões políticas, tornando-se marcos de um momento crítico na história recente alemã. Na véspera de Ano Novo de 2016, Colônia foi cenário de um incidente chocante. Durante as celebrações, centenas de mulheres relataram terem sido cercadas, apalpadas e roubadas por grupos de homens em pleno centro da cidade. As descrições das vítimas indicaram atos coordenados realizados por dezenas de agressores que se aproveitaram da multidão para atacar. Mais de 1.200 queixas foram registradas, das quais mais de 500 envolviam agressões sexuais. Relatos apontaram que muitos dos suspeitos apresentavam aparência árabe ou norte-africana, conectando rapidamente o caso ao influxo de imigrantes recém-chegados ao país. Este incidente ultrapassou as fronteiras de um crime comum, tornando-se símbolo de um choque entre valores culturais e a convivência numa sociedade cada vez mais diversa. As reações foram polarizadas. Enquanto parte da população clamava por medidas mais rígidas de controle migratório, outros alertavam para os perigos de generalizações que poderiam estigmatizar comunidades inteiras. As críticas à polícia e às autoridades pela resposta inicial ao caso e pela comunicação ineficaz agravaram a sensação de desconfiança e indignação pública. No mesmo ano, em dezembro, um atentado em Berlim abalou profundamente o país. Um tunisiano de 24 anos, cujo pedido de asilo havia sido negado e que jurara lealdade ao grupo jihadista ISIS, utilizou um caminhão para atacar o mercado de Natal da cidade. Ele avançou contra a multidão, tirando a vida de 12 pessoas e deixando dezenas de feridos. O ataque não apenas resultou em perdas humanas devastadoras, mas também deixou um impacto psicológico duradouro. Para muitos alemães, o episódio reforçou temores sobre vulnerabilidades na segurança do país, especialmente em face do grande fluxo de refugiados. A ligação do autor ao terrorismo jihadista suscitou questionamentos sobre a triagem de refugiados e as políticas de segurança interna. A Alemanha é o lar de cerca de 5,5 milhões de muçulmanos, muitos dos quais são imigrantes ou descendentes de imigrantes. Integrar essas pessoas na sociedade alemã é um desafio constante, especialmente em relação ao aprendizado da língua, ao emprego e à aceitação social. Infelizmente, a comunidade muçulmana na Alemanha enfrenta islamofobia e discriminação. Desde o ataque terrorista do Hamas contra Israel, os incidentes de assédio e ataques contra muçulmanos no país aumentaram. Mulheres que usam véus, por exemplo, relatam insultos e agressões frequentes. Em 2023, os casos de crimes motivados por preconceito religioso aumentaram 30%, o que é alarmante. Para lidar com a imigração e combater o extremismo, o governo alemão tem adotado várias medidas. Uma proposta polêmica de Jens Spahn, membro do partido CDU, sugeriu pagar 1.000 euros a cada imigrante sírio que se voluntariar para a autodeportação. Essa ideia gerou intenso debate, especialmente porque os imigrantes desempenham um papel crucial na força de trabalho alemã. A imigração possui um impacto considerável na economia e na sociedade alemã. Enquanto muitos imigrantes contribuem positivamente, há preocupações sobre a sobrecarga dos serviços públicos e a coesão social. A integração bem-sucedida é essencial para garantir que os imigrantes possam contribuir de forma plena para a sociedade alemã. Depois de uma pausa causada pela pandemia, outra onda migratória começou a surgir em 2022.
Conflitos na Síria, Afeganistão e até mesmo a guerra na Ucrânia levaram milhares de pessoas a buscar refúgio na Europa. E mais uma vez, a Alemanha assumiu a maior parte da responsabilidade. O número de travessias ilegais de fronteira aumentou 70%, enquanto 4,2 milhões de ucranianos recebiam proteção temporária na União Europeia. Cerca de um quarto deles estavam na Alemanha. Essa nova crise, no entanto, chegou em um momento delicado. A pandemia havia abalado a economia e a guerra na Ucrânia havia tornado gás e alimentos muito mais caros. Apesar disso, muitos alemães continuaram mostrando solidariedade. Casas foram abertas, doações foram feitas e a vontade de ajudar era clara. Mas, paralelamente, a paciência de parte da população começou a se esgotar. Mais pessoas questionavam como o governo lidava com esses desafios e se o país estava à altura de um novo influxo tão grande. Com a nova onda migratória, a política alemã passou por uma reviravolta. Olaf Scholz, agora chanceler, viu sua popularidade despencar de 65% para apenas 28%. Ele enfrentava pressão para agir de forma mais rígida em relação à imigração, e ele agiu. Scholz anunciou medidas duras, incluindo a aceleração de processos de asilo, cortes em benefícios sociais para migrantes e novas políticas de deportação, especialmente para estrangeiros envolvidos em crimes ou que elogiam atos de terrorismo, mesmo que apenas nas redes sociais. Essas decisões, no entanto, dividiram ainda mais a população. Enquanto alguns viam isso como um passo necessário, outros acreditavam que era uma traição aos valores de solidariedade que a Alemanha havia demonstrado no passado. E para complicar ainda mais, protestos massivos eclodiram após a revelação de que líderes do partido AfD haviam tido encontros secretos com neonazistas para discutir planos de deportação em massa. Foi um momento de tensão extrema, com mais de 1 milhão de pessoas saindo às ruas para protestar. A Alemanha parecia dividida entre dois extremos: a necessidade de controlar a situação e o medo de comprometer sua identidade como um refúgio seguro. O tema da islamização na Europa, sob o pretexto do multiculturalismo, tem causado preocupação e acalorados debates no continente. Muitos países europeus, antes defensores de fronteiras abertas e sociedades multiculturais, agora enfrentam as consequências da imigração em massa de países de maioria muçulmana. A política da União Europeia de distribuir imigrantes, especialmente de nações islâmicas, entre os Estados-membros, gerou tensões significativas. A Polônia, em particular, tornou-se uma forte opositora dessa política, recusando-se a aceitar refugiados do mundo islâmico. Essa recusa levou à condenação pelo Tribunal de Justiça Europeu por violar acordos da UE. No entanto, em vez de ceder à pressão, a Polônia reafirmou sua posição, emergindo como uma voz proeminente dentro da UE e do mundo ocidental sobre a questão da imigração muçulmana ilegal. A abordagem da Polônia não se trata apenas de controle de fronteiras ou mudanças demográficas. Ela reflete um compromisso mais profundo com a proteção de seu patrimônio cultural, soberania e modo de vida em um mundo cada vez mais globalizado. A Polônia acredita que a imigração, particularmente de países de maioria muçulmana, ameaça a identidade cultural e nacional do país. O partido de direita polonês argumenta que tal imigração representa um risco para a identidade católica e eslava da Polônia, bem como para sua segurança nacional. Essa perspectiva ganhou força durante a crise migratória europeia de 2015, quando milhões de refugiados e migrantes, principalmente da Síria, Iraque e Afeganistão, buscaram asilo na Europa. Enquanto países da Europa Ocidental, como Alemanha e Suécia, receberam esses migrantes, a Polônia, juntamente com Hungria e República Tcheca, resistiu ao sistema de cotas da UE. O governo polonês justificou sua posição enfatizando a necessidade de proteger seus cidadãos dos potenciais riscos de segurança associados ao radicalismo islâmico.
Essa visão ressoou com uma grande parte da população polonesa, que teme que um influxo de imigrantes muçulmanos possa levar a agitações sociais, terrorismo e a erosão dos valores tradicionais da Polônia. No cerne da oposição da Polônia à imigração muçulmana ilegal está o desejo de preservar sua identidade cultural. A Polônia é um país predominantemente católico, com um forte senso de orgulho nacional e consciência histórica. A memória de invasões e ocupações passadas, especialmente pelo Império Otomano e pela União Soviética, instilou nos poloneses um medo profundo de perder sua soberania e unicidade cultural. Os líderes poloneses argumentam que aceitar um grande número de imigrantes muçulmanos pode diluir a herança católica do país e levar a conflitos culturais. O ex-primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki destacou seu receio de que os imigrantes muçulmanos da África e do Oriente Médio possam querer mudar a cultura dos países europeus para onde vão. A postura da Polônia também é influenciada por sua experiência histórica de manutenção da identidade sob domínio estrangeiro. Por mais de um século, a Polônia foi dividida e ocupada por potências vizinhas, mas conseguiu preservar sua língua, religião e tradições. Essa resiliência histórica moldou a abordagem contemporânea da Polônia à imigração, levando-a a priorizar a proteção de seu patrimônio cultural e religioso sobre as demandas do multiculturalismo. A resistência da Polônia à imigração muçulmana ilegal também é informada pelo fracasso percebido do multiculturalismo em outras partes da Europa. Nos últimos anos, países como Reino Unido, França e Alemanha têm enfrentado agitações sociais significativas e violência envolvendo migrantes muçulmanos. Esses incidentes alimentaram preocupações de que a integração de imigrantes muçulmanos nas sociedades europeias não tem sido tão bem-sucedida quanto se esperava. A posição rígida da Polônia sobre a imigração muçulmana ilegal fez dela uma figura polarizadora dentro da UE. Enquanto alguns países da Europa Ocidental criticam a Polônia por suas políticas xenófobas e isolacionistas, outros veem o país como um modelo de proteção de fronteiras e preservação da identidade cultural. Essa postura tem gerado intensos debates dentro da União Europeia, refletindo as divisões entre os Estados-membros sobre como lidar com questões migratórias e o equilíbrio entre segurança e direitos humanos. E você, o que acha? A Alemanha está no caminho certo? Ou o custo de sua política migratória está sendo alto demais? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre tudo isso. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!